inclusive aqueles que no dia de hoje estão correndo risco de estarem se auto-boicotando. Auto-boicote é uma coisa que acontece para todo lado. Vários tipos de auto-boicote. Tem aqueles auto-boicotes deliberados, que são aquelas coisas que a gente faz contra nós, porque se aquelas coisas acontecerem contra nós, a gente supostamente fica livre de outras. Essas ruins, que a gente mesmo cria ou facilita, nos servem de álibi para a gente não aceitar convites, ou não aceitar parcerias, ou rejeitar propostas, ou mil coisas. Toda hora tem gente usando auto-boicote como uma forma de construir um cenário para se safar de outras coisas que a pessoa julgue ruins para ela. Tem outros que praticam o auto-boicote como uma forma de auto-infelicitação semiconsciente. Tem gente que faz com alguma consciência, tem outros que nem tanto. Uma vez que você mostre para eles a primeira conexão e ilumine o caminho deles para eles observarem como eles se auto-boicotam, logo eles se iluminam porque eles não estão tão alienados assim. São aqueles que usam o auto-boicote como disfarces psicológicos, como moedas de troca com pessoas, com marido, mulher, filhos, com amigos, enfim. Há pessoas que fazem isso de maneira tão imperceptível que os que convivem com elas não notam muito e elas próprias não se dão ao trabalho dessa auto-verificação, porque aquilo agora já faz parte de alguma coisa que funciona como uma espécie de proposta da vida dela para os outros. Ou seja, todo mundo que se relaciona com essa pessoa sabe que de vez em quando alguma coisa vai dar muito errada com ela. Isso tudo às vezes é colocado na conta do azar. É um azarona, ou alguma coisa assim. É uma pessoa muito carente, por isso escolhe errado. Às vezes a carência está presente, outras vezes não. Tem um auto-boicote operando num processo quase totalmente inconsciente, mas a maioria, se prestar um pouquinho de atenção, vê que a própria pessoa induz aquilo a acontecer. Por exemplo, nesse caso, quando você se obriga, por exemplo, de certa forma, a não permitir que haja paz completa, harmonia completa, leveza completa em nenhuma relação com a sua mulher ou com o seu marido, você sempre dá um jeito de fazer aquilo ficar pelo menos em 80%. Você põe a sua marca ali de inviabilidade, você nunca permite a plenitude acontecer, porque você tem algum compromisso culposo com a infelicidade. Deixou pessoas que estão infelizes até hoje para trás, ou não se sente bem sendo feliz quando outros que se vinculam a você são profundamente infelizes em algum outro lugar. Aí tudo que você consegue realizar para você no âmbito da sua existência pessoal, você tem que dar uma boicotada, que é para a coisa não se firmar em plenitude nunca. E há aqueles que fazem auto-boicotes totalmente suicidas mesmo. Frequentemente numa ignorância total, numa estupidez brutal, mas fazem. São aqueles que cortam a base onde pisam, que cerram a estrutura onde se apoia. Exemplo, pessoas que odeiam e guardam ódio no coração, estão amarguradas e acham que é um direito permanecerem assim. Pessoas que
violam o que Jesus chama de princípios da lei da vida. São aqueles que ele ensinou ali em Mateus, por exemplo, do capítulo 5 ao 8. Ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode, ou não julgueis, ou não lanceis pérolas aos porcos, ou não resistais ao perverso, ou querem aprender a ser filhos de Deus? Tratem como o Pai Celeste trata todo mundo, a maus e bons, justos e injustos. Não se impressionem com aparências, pelos seus frutos os conhecereis. Um monte de coisas. Quem quer que pegue qualquer dessas coisas e resolva relativizá-las, é como quem está semelhantemente ao rapaz que trabalha nessa obra, conforme a imagem que eu mostro agora. Olha o pobre do rapaz. É equivalente, metaforiza para nós a situação daquele que corta a própria viga, a sua base última de apoio. No caso dele, é ignorância total, é claro, ele não prestou atenção no que ele estava fazendo. Estava cortando o último fiapo de estrutura armada de concreto a segurar aquilo ali. Era o último. Daí para frente, a gravidade seria mais forte do que a resistência contra ela e pronto. E tem muita gente aqui conosco hoje praticando diversas formas de auto-boicote. E no fim, você desaba. Para alguns é um rito, já faz parte, todo mundo diz, não, o fulano é bem intencionado, ele faz com todo o coração, mas ele no fim desaba. Ou ela é uma menina que procura sinceramente os relacionamentos, mas no fim desaba sempre. Tem um mecanismo de auto-boicote que você não identificou até hoje. Alguns outros usam isso aí como desculpa. O cara sofre de outros males e prefere as consequências da queda e ficar 3 meses sem trabalhar do que encarar todo dia o que tem que encarar como desafio. Só Deus sabe até onde a mente da gente viaja nas muitas loucuras dela. Se você identifica mecanismos de auto-boicote na sua vida, escreva aqui pra gente, converse aqui com a gente, o nosso chat está aberto. Vai ser um prazer conversar com você que pode. Só pode quem está falando com a gente ao vivo. Agora, às 11h05 da manhã desse dia 10 de outubro aqui no Papo de Graça. Você pode encher o chat e falar. Quem não está vendo ao vivo, vendo reprises ou gravações, procure na última hora do programa quais foram as respostas àqueles que escreveram falando dos seus auto-boicotes, porque você pode se identificar com alguns deles, podem vir a ser semelhantes aos seus mesmos. Então, apenas me responda se você identifica mecanismos de auto-boicote funcionando na sua vida. Consegue identificar? Então, reaja, responda, se autodelate. Venha e confesse. Eu ficaria feliz. Tá bom? Vem e vê TV. O canal é você.